A paz do Senhor Jesus Cristo, como vai? Tudo bem? Vamos começar aí mais um Tadel, mais uma noite especial, onde nós vamos aprender com Deus como fazermos a sua obra com amor, com dedicação, com alegria, com excelência, para que a gente possa ver frutos do nosso trabalho na seara do Senhor. Vamos orar? Meu Deus querido e meu Pai amado e bendito, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença para Te pedir, Senhor, que no dia de hoje o Senhor venha nos direcionar cada dia mais, para que a gente possa estar crescendo, Pai, para que a gente possa estar desenvolvendo, para que a gente possa, meu Pai, estar sendo usado na Tua obra, no Teu reino, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam cuidadas, pessoas, meu Pai, venham ao Teu encontro, pessoas venham ser resgatadas e que essas pessoas sejam firmadas, edificadas, consolidadas, discipuladas e enviadas, Pai, para a grande obra que o Senhor tem para fazer na vida de milhares de pessoas. Então, Espírito Santo, nós queremos ser direcionados por Ti em todo esse ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, gente. Muito bem. Estamos aí? Tudo bem com vocês? Tenho certeza que estão em nome de Jesus, né? Muito bem, a gente está aí, pessoal, né? Eu tô aqui, né, recuperando o meu dedinho aqui, né? Vocês viram que eu falei domingo no culto, né, que eu machuquei, no sábado eu machuquei. Arrancou quase toda a minha unha fora. Tô aqui recuperando. Não é fácil não. Olha, então a gente está aí nos 4 passos do crescimento da fé. E a gente viu no primeiro vídeo, no primeiro ensinamento, o primeiro passo da escada da fé, do crescimento da fé, é ganhar a alma ser ganha, onde a pessoa ela tem o conhecimento da fé, o conhecimento da salvação, o conhecimento da igreja do Senhor, ela é atraída para o Senhor Jesus. Amém? E Jesus disse, né, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então o primeiro passo é ganhar uma alma. O segundo passo é consolidar a alma. A alma, ela deve ser consolidada. O que é consolidada? É firmada. Quando a pessoa ela fica firme na igreja, fica firme com Jesus, fica firme no meio da comunidade cristã, né? Então ali ela é cuidada, ela é amada, fortalecida e ela é consolidada, ela fica firme, né? Ela consegue ficar firme seguindo o Senhor Jesus, né? Como a Bíblia diz, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Então, Efésios 4,16, né? Onde todos os membros trabalham para consolidar uma pessoa. O trabalho da igreja, ela deve ser envolvido por todas as pessoas da igreja, todos aqueles que são ganhos, que são salvos, que são consolidados, eles devem participar, né, em ganhar a alma, porque quem é salvo quer salvar. Ele deve participar em firmar uma pessoa também, né? E principalmente aqueles que fazem a obra de Deus, independente do título, do cargo, da posição. Deus não olha nada disso. O que Deus ele olha é uma pessoa que foi salva, que foi ganha, e ela tem prazer em ajudar na obra de Deus, ganhando alma e firmando vidas. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos ao terceiro passo, que é discipular. Então primeiro a gente ganha uma pessoa, depois firma ela na igreja com Deus,
e depois ela vai ser discipulada, ok? Então, o que é discipular? Discipular é cuidar, ensinar, edificar e treinar. Então a pessoa chega, ela é firmada, não pode parar. A gente ganhou uma pessoa, não, puxa, ela já está aí, olha, e deixar ela. Não, ela tem que ser ali cuidada, acompanhada, né? Ela ainda tem dúvidas, tem coisa que ela não conhece sobre a igreja, sobre a palavra. Então ela precisa ali estar sempre de uma direção, de uma orientação, né? Para que ela seja o quê? Edificada, firmada, que ela venha começar a crescer na presença de Deus, né? E na obra também. Então, nesse processo, a pessoa começa a crescer espiritualmente no reino, ser edificada na rocha e ser treinada para a obra de Deus. Então você vê, a pessoa chega, ela é ganha, ela está no mundão, ela está nas trevas, ela vem para a luz, ali ela é ganha, e começa um processo de discipulado onde ela começa a crescer espiritualmente, porque tem que ter esse desenvolvimento, tem que ter esse crescimento espiritual, né? A gente não pode a pessoa chegar e ela ficar no mesmo estado desde quando ela foi chamada por Jesus, não. Se você vê a história de Jesus com os discípulos, a gente vê ali como os discípulos foram crescendo, né? Discípulos que eram briguentos, discípulos que eram brabos, nervosos, discípulos que não perdoavam. De repente eles crescem na presença de Deus e começam a fazer a obra de Deus, ganhar almas, né? Uma vez ganhos, eles começam a ganhar almas, como foi Pedro. Pedro, que foi chamado ali, era pescador. Jesus falou, agora você vai ser pescador de homens. E ali Pedro começa um processo de conhecimento, de intimidade com Jesus, de aprendizagem, até ele virar um grande ganhador de almas. Amém? A palavra discípulo significa seguidor, praticante do ensino do mestre, um aluno, um submisso. Então, o que quer dizer a palavra discípulo? Discípulo é alguém que segue alguém. É alguém que segue os ensinamentos de alguém. É alguém que é aluno de alguém. Então, uma pessoa, para ela discipular alguém, ela precisa, ela ter passado por esse processo, né? De ser ganha para Jesus, de estar firme com Deus. Ela deve ser uma pessoa que tem uma vida com Deus. Ela ora, ela jejua, ela lê a Bíblia, ela vai na igreja, ela procura perdoar as pessoas, ela procura ajudar as pessoas necessitadas, ela ganha alma, ela tem prazer em ganhar alma. Então, para eu poder discipular alguém, eu tenho que ser um discípulo de Jesus. Eu tenho que ser um discípulo. Eu tenho que ser uma pessoa que sigo os ensinamentos de Jesus, que eu sigo a palavra de Jesus. Somente eu tendo, eu posso dar. Só pode dar quem tem. Quem não tem, não pode dar. Então é muito importante, antes de eu querer ensinar alguém, eu ter essa intimidade. Eu ter esse relacionamento com o Senhor Jesus, eu ter experiência com Jesus. Não precisa ser a pessoa perfeita em tudo, uma pessoa que tem 50 anos de igreja, não é nada disso. Até porque não é o tempo que prova que alguém está com bom relacionamento com Deus. Não é o tempo. Existem pessoas que têm 30 anos de igreja e não têm relacionamento com Deus. E tem pessoas que têm 1 ano de igreja e têm relacionamento com Deus. O tempo não quer dizer nada. O tempo não define o grau de relacionamento com Deus. Tem pessoas que, conforme o tempo vai passando, elas vão esfriando. Ao invés de elas ir estreitando o relacionamento delas com Deus, elas deixam a chama apagar. Então elas não vão tendo a manutenção. Porque a vida com Deus é igual a um casamento. O casamento, se vai passando o tempo e não vai cuidando, ele vai esfriando. É a mesma coisa. O nosso relacionamento com Deus. A gente tem que estar sempre em constante manutenção. Sempre renovando a aliança. Senão a pessoa esfria. Então não quer dizer tempo de igreja. Quer dizer, sim, o grau de relacionamento que eu tenho com Deus.
a minha intimidade que eu tenho com Deus, a vida com Deus. Eu tenho vida com Deus, eu posso passar vida, porque discipulado é vida na vida. Eu transmito a minha vida que eu tenho com Deus para outra pessoa. Amém? Então, a palavra discípulo significa, já vimos, seguidor, praticante, ensino do mestre, um aluno submisso. Discípulo de Jesus é alguém que crê em tudo o que ele disse, faz o que ele ensina e segue os teus passos, ok? Então aqui a gente vai tratar de ser discípulo de Jesus. Por exemplo, tem pessoas, discípulos de um professor, discípulos de um mestre de karatê, discípulo de uma dançarina. Mas nós falamos aqui do discípulo do Senhor Jesus Cristo, é aquele que segue os passos de Jesus, é aquele que imita Jesus. Como o apóstolo Paulo, ele disse assim: sede meus imitadores, porque eu imito Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Então, para mim ser um discípulo de Jesus, eu tenho que crer no que ele falou, no que ele ensinou. Eu tenho que crer na palavra do Senhor Jesus. Amém? Discipular é transmitir a vida de Jesus Cristo. É produzir essa vida em outras pessoas, ensinando-as a guardar tudo o que ele ordenou, seguir seus mandamentos e exemplos. Então, quando a gente vai discipular uma pessoa, nós temos várias maneiras de discipular e várias formas. E o discipulado, além da letra, porque eu vou ensinar a letra. Está escrito isso na Bíblia, está escrito aquilo. Mas, acima de tudo, eu vou passar, como eu sigo Jesus, a pessoa ela vai ver as minhas obras. Ela vai ver o que eu faço. Então, se eu me inspiro em Jesus, eu vou inspirar outras pessoas em Jesus também. Amém? Então, ensinar as pessoas a guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos e os exemplos que Jesus nos deixou. Eu acho que a gente admira Jesus principalmente por causa da vida dele, né? Eu admiro Jesus pela vida dele. Ele renunciou o trono dele de glória, ele deixou toda a pompa, todo o orgulho e se tornou uma pessoa humilde aqui na terra. Ele ajudou os pobres, ele ajudou os necessitados, ele ajudou os doentes, ele salvou pessoas que eram condenadas pela sociedade e ele morreu por nós, ele deu a própria vida para nos dar a salvação. Então, o exemplo de amor de Jesus Cristo é o que me faz cada dia eu seguir a Ele. Não apenas a letra, não, porque a Bíblia fala: a letra mata, o Espírito é que dá vida. Então, esse Espírito de Jesus, esse exemplo de Jesus que me dá força para me continuar a ser um discípulo dele, a ser um seguidor dele. Amém? Então, nós temos que levar para as pessoas esses exemplos de Jesus Cristo, esses ensinos de Jesus Cristo. Amém? Porque você sabe que uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Jesus ele não ficou apenas nos ensinos. Não. A própria vida dele refletiu o amor que ele tinha, a renúncia que ele tinha, a dedicação à obra que ele tinha, o temor e a intimidade que ele tinha com o Pai. E é isso que nos faz e nos serve de inspiração para fazer o que ele fez. Amém? Também é ser exemplo de fé, amor e esperança. Então, como eu disse, as pessoas estão nos vendo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Talvez eu tenha mais defeito do que todos que estão me assistindo agora. Mas se eu procurar cada dia mais praticar a palavra, cada dia mais eu vou ser um exemplo para os discípulos, aqueles que querem ser discípulos. Então, é ter esse exemplo do quê? De fé, amor e esperança, que são essas 3 coisas fundamentais, né? Assim, através desse auxílio, essa pessoa ela passa a ter maturidade espiritual. Então, a gente vai ajudando uma pessoa e vai cuidando dela, falando: olha, você precisa orar,
Você tem orado? Então você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, vamos fazer um jejum junto? Olha, você vai na igreja hoje, é bom você estar sempre na igreja, na comunhão ali, sabe? Olha, perdoa o próximo, não guarda mágoa no teu coração não. Então ali você vai discipulando aquela pessoa, ela vai tendo maturidade espiritual, ela vai ficando madura, porque a Bíblia fala que quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava nas coisas de menino, mas agora que eu cresci, eu deixei das coisas de menino. Então tem a época que a gente é imaturo na fé, a gente é infantil, a gente está no início de tudo, é bebê, mas tem uma hora que Deus ele quer ver o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, né? Porque Ele é o nosso Pai, Ele quer que a gente, chegue uma hora que a gente caminhe com as próprias pernas, com tudo aquilo que Ele nos ensinou, com tudo aquilo que Ele nos deu para a gente passar para outras pessoas. Então o discipulado, ele leva à maturidade espiritual, a pessoa ficar mais madura, né? E a gente vê que uma pessoa, ela está bem formada espiritualmente quando ela começa ela mesma fazer as coisas. Ela ora, ela ganha uma pessoa para Jesus, ela está cuidando de uma pessoa, ela está fazendo os jejuns dela, ela está meditando na palavra, ela está perdendo o próximo, ela tem alegria em fazer a obra de Deus, ela faz com amor. Essa pessoa, ela está absorvendo o discipulado. Porque o que acontece? O discipulado depende também mais do discípulo do que o do discipulador, o mestre. Porque eu que devo me colocar na posição de aprendiz. Uma pessoa que ela acha que sabe tudo, ela não consegue ser uma discípula. Às vezes tem pessoas que você quer discipular elas. Ah, eu já faço isso. Ah, eu já faço aquilo. Ah, isso eu já sei. Então ela não consegue se desenvolver, porque ela acha que ela já sabe tudo. E nós não sabemos nada. Eu continuo aprendendo, eu quero aprender pro resto da minha vida, que eu quero crescer cada vez mais. Uma pessoa que para de aprender, ela para de crescer. Então nós nunca devemos pensar, achar que sabemos tudo. Nós não sabemos nada. A Bíblia fala ainda, tudo que a gente aprender aqui, a gente aprendeu em parte, conheceu em parte, completamente só no céu. Então, a parte que Deus nos der aqui, a gente tem que aproveitar a oportunidade e aprender. Então, é difícil discipular uma pessoa que não quer ser discipulada. É difícil ensinar uma pessoa que não quer aprender, que não quer crescer. Mas aquela que tem um coração ensinável. O que é um coração ensinável? Um coração que aprende, um coração que recebe informações e pensa, e que não leva para o lado ruim, que não acha que o outro quer ser melhor, que não acha que alguém quer mandar nela, não. Recebe com amor e com humildade. Um coração humilde está sempre aprendendo. Então, se você encontra um discípulo, uma pessoa que quer ser discípulo de Jesus com esse coração, é maravilhoso. Porque essa pessoa ela vai crescer muito no reino e na obra de Deus. Então depende mais do discípulo querer aprender do que do discipulador. Porque o discipulador já vai ter aquela bagagem, ela vai ter aquilo que o Senhor passou para ela, para repassar para outras pessoas. Amém? Assim, através desse auxílio, ela passa a ter maturidade espiritual. Então, o discipulado é para a pessoa crescer, desenvolver. Na igreja, na nossa igreja, Comunidade Cristã Amor Maior, a gente tem vários tipos de discipulado, tá? A gente tem, primeiro, a classe de crescimento espiritual, nível 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então a gente tem o nível 1, que fala, a pessoa chega, ela aprende sobre batismo, santa ceia, comunhão, né? Essas coisas. Depois ela vai para o nível 2, ela aprende sobre família, ela aprende sobre oração, sobre jejum, né? Então ela já vai desenvolvendo mais. Depois a gente tem o nível 3, que ela aprende sobre célula, ganhar alma. Depois ela vai para o nível 4, que ela aprende mais profundo sobre discipulado. E ela tem o nível 5, que é mais as partes de doutrina da igreja. Então você vê que a pessoa ela vai crescendo espiritualmente já na classe de discipulado, ok?
A gente também vai ter agora os grupos de discipulado, que são GCs, grupos de comunhão, onde a gente vai ter ali, por exemplo, o grupo dos adolescentes, onde eles vão crescer espiritualmente, o grupo dos homens, onde eles vão crescer, das mulheres. Então, a gente também está em fase de implantação desses grupos de crescimento, onde vai ajudar as pessoas a crescer espiritualmente mais ainda. Amém? A gente tem também o discipulado pessoal. O que é o discipulado pessoal? É o discipulado 1 a 1, que no dia a dia a gente acompanha alguém. No dia a dia você deve discipular uma pessoa. Além dessa classe de discipulado, além dos trabalhos da igreja, você tem que discipular uma pessoa. Por exemplo, você pega uma pessoa nova na igreja, e aí você manda um WhatsApp para ela. Como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, não tô muito bem não, tô doente. Ah, vou orar por você, você vai ficar bem. Aí, como é que você tá? Você não foi na igreja ontem? Como é que tá a tua família? Então aí você vai cuidando da pessoa no 1 a 1. Esse é o discipulado 1 a 1, discipulado pessoal, que é muito importante, porque na classe de discipulado as pessoas já se abrem um pouco, conversam um pouco. Nos grupos de discipulado também, em grupo, mas no 1 a 1, conversando aqui com a pessoa, né? Aí a pessoa se abre mais, conversa mais, fala mais, né? Então é muito importante também esse discipulado 1 a 1, onde a gente, de 1 em 1, a gente vai conversando com a pessoa e sendo mais profundo no discipulado. O discipulado 1 a 1, ele é chamado de discipulado profundo, onde a gente acaba tendo mais chance de se aprofundar na vida da pessoa, nas dores dela, nas dificuldades dela e ajudar ela muito mais. Amém? Muito bem. E aqui, para fechar, dois versículos. Jesus disse: fazei discípulos. Jesus não mandou fazer crentes, fazer evangélicos, fazer convertidos, não. Ele falou: ide e fazei discípulos. Então nós temos que ser fazedores de discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado. Tá vendo? O discípulo, ele é ensinado, ele é orientado, ele recebe uma direção. Do que? Do que Jesus ordenou. Preste muita atenção, o discipulado não pode ser feito em base de ensinamentos de homens, não, mas ensinamentos de Jesus Cristo. Nós temos homens de Deus maravilhosos, abençoados, na internet temos muito, mas tudo que aquela pessoa está falando tem que bater com a palavra de Deus. Se não bater com a palavra de Deus e eu repassar aquilo para as pessoas, eu estou ensinando uma heresia, e heresia é pecado. Então, o que eu repasso de alguém, uma mensagem da internet, um ensinamento de um vídeo, um ensinamento do YouTube, algo, qualquer coisa, até de mim, que você for passar, você tem que averiguar se está de acordo com a palavra de Deus. Tem que ter embasamento bíblico, de verdade. Por isso que sempre quando eu posto alguma coisa, ou ensino alguma coisa na igreja, eu trago a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, para não ser ensinamento de homem. Deus não tem compromisso com ensinamento de homem. Por isso que às vezes, eu segui o ensinamento de fulano e deu errado, porque era ensinamento de homem, ok? E a gente tem que tomar cuidado para não ensinar uma heresia para aquela pessoa e desviar ela da salvação, desviar ela do caminho certo. Mesmo sendo o ensinamento de um crente, de um evangélico, tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Jesus falou: ensina o que eu mandei, o que eu ordenei. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram. Atos 14, 21. Olha que interessante. Jesus formou os discípulos dele, os apóstolos e outros discípulos. Quando a gente fala de discípulo, não ficou só nos 12, não. Depois formou 70, depois 120, depois 500, 3.000 e foi crescendo. Então, e esses discípulos formavam outros discípulos. Eles eram discipulados, aí que nem eles foram para a cidade e lá fizeram muitos discípulos. Tá vendo? O verdadeiro discípulo, ele forma outro discípulo. Ovelha sadia, ela dá cria, ok? O verdadeiro discípulo de Jesus, ele forma outros discípulos também, ok? Então, um sinal que eu sou discípulo, eu formo outro discípulo.
Se eu não estou conseguindo formar discípulo, será que realmente eu já sou um discípulo? Então eu tenho que seguir mais o Senhor Jesus para me tornar um discípulo e gerar discípulos, ok? Então é isso, gente. Então a gente teve aí o terceiro passo, que é discipular. Vamos orar? Meu Deus querido, meu Pai amado, estamos, Senhor, satisfeitos com esse ensino que o Senhor nos deu, Pai. Senhor, nos faz ser discípulos, formadores de discípulos, discípulos que geram discípulos, Pai, porque somente assim o Teu reino não para, a Tua obra não para. Meu Pai, então levanta, Senhor, na nossa igreja, discipuladores, pessoas que Te seguem, verdadeiros discípulos que vão formar outros discípulos, pessoas que têm comunhão com o Senhor, pessoas que estão ligadas ao Pai, pessoas, meu Pai, que renunciaram o pecado, renunciaram a antiga vida, a vida velha, pessoas que realmente têm um compromisso com o Senhor, com a Tua palavra, para que elas possam formar outras pessoas. Meu Pai, envia também, Senhor, as ovelhas para serem discipuladas na nossa igreja, para serem cuidadas, para serem amadas, para serem, meu Pai, fortalecidas, edificadas. Oh, meu Pai, eu quero formar discípulos para o Senhor, eu não quero formar discípulos para mim, não, discípulos para o Senhor, discípulos que imitem o Senhor, Pai. Oh, meu Deus, faça isso, Senhor, e que a nossa igreja venha crescer, não somente em quantidade, mas também em qualidade. Que a nossa igreja seja cheia de ovelhas, pessoas salvas, pessoas convertidas, pessoas que tenham compromisso com o Senhor, pessoas que tenham um coração ensinável, humilde, que vão crescer espiritualmente, que vão ser maduras espiritualmente, Pai. Pessoas que vão acolher as outras que chegam e que vão, meu Pai, discipular elas. Forma, Pai, discipuladores no nosso meio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e que todo mal que tenta atrapalhar a obra do Senhor, da amor maior, caia por terra, Pai. Caia por terra todo espírito contrário, Pai, e que Teu Espírito Santo venha reinar no meio dos obreiros, evangelistas, no meio das tias da escolinha, no meio, meu Pai, do pessoal da mídia, no meio, meu Pai, de todos aqueles, pessoal da ação social, jovens, crianças, adolescentes, grupo de dança, grupos de comunhão, a classe espiritual, do discipulado a um. Sim, meu Pai, que o Teu Espírito venha reinar, Senhor, no nosso meio, Pai, para que a gente faça a Tua obra com excelência e amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe e parabéns para você que acompanha o Tadel. É sinal que você é uma pessoa temente a Deus, obediente a Deus, que tem amor pelas almas e que tem interesse em crescer na obra de Deus. Você está de parabéns, tá bom? Então, terça-feira que vem estaremos novamente com o nosso Tadel. Deus te abençoe, firme na rocha, em nome de Jesus.